Fala pessoal, meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Card se você é novo por aqui. Antes de falar sobre o assunto do vídeo, eu queria te propor a seguinte reflexão. Imagina que você volta no passado, encontra uma pessoa e faz a seguinte pergunta para ela. No futuro vão existir duas enciclopédias. A primeira vai ser produzida pela Microsoft e vai ter um time de ponta para produzir ela. Já a segunda vai ser uma enciclopédia livre, ou seja, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode produzir algum artigo para ela, mas não vai receber nada em troca. E aí você pergunta para essa pessoa, qual dessas enciclopédias você acha que vai ter mais sucesso no futuro? Bom, muito provavelmente a pessoa vai falar que a primeira, a enciclopédia da Microsoft, é a que vai ter mais sucesso, afinal de contas, é a Microsoft, eles têm muito dinheiro, eles conseguem fazer coisas incríveis. Mas você está em 2020, que é pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, e sabe que hoje em dia a Microsoft não tem mais esse produto, mas que ele realmente existiu e foi pausado depois de 16 anos de atuação, porque surgiu uma concorrente que estava crescendo absurdamente, que é a Wikipedia. E só para você ter uma ideia do poder da Wikipedia, com apenas 8 anos de mercado, ou seja, metade do tempo do projeto da Microsoft, a Wikipedia chegou ao marco de 13 milhões de artigos produzidos em 260 idiomas diferentes. E eu te contei essa história, eu te fiz essa provocação para você entender um dos poderes da colaboração, que é o assunto do vídeo de hoje. E para falar sobre isso, eu conversei com um dos nossos sócios, o Lucas, que além de ser um dos nossos sócios, ele é diretor da Spot, que é uma consultoria de gestão de pessoas com mais de 37 anos de experiência. Então, se você quiser entender mais sobre colaboração e como incentivar isso na sua empresa, continue aqui no vídeo, que o Lucas trouxe passo a passo como criar um ambiente ideal para gerar times colaborativos. Se liga aí. Bom, Lucas, muito obrigado por você ter aceitado o convite de conversar com a gente, né? E começando o nosso papo, eu acho que é mais estratégico, antes da gente entender como incentivar a colaboração, entender o que aniquila ela de alguma forma, o que bloqueia. Então eu queria te perguntar, o que da sua experiência, né, do que você já leu, o que bloqueia, o que ameaça times colaborativos, né? Para pessoas que estão querendo trazer mais colaborativismo para dentro da equipe, o que elas têm que estar de olho que não pode acontecer. Legal. Bom, Rafael, eu posso comentar duas coisas que são importantes, né, e que se atentar, né, dois tipos de coisas que são importantes se atentar e que podem bloquear a colaboração entre as pessoas de uma equipe, né. Não há colaboração quando não há segurança psicológica, né. O que é segurança psicológica? Quando você cria um ambiente onde as pessoas conseguem se expressar da forma que elas são, sabe, com confiança de se expressar dessa maneira, né? Então, muitas empresas, elas acabam, e muitos líderes, na verdade, eles acabam não criando um ambiente de segurança psicológica sem nem perceber, muitas vezes. Por quê? Porque eles acabam criticando as ideias que vêm, eles acabam, muitas vezes, ouvindo mais uma pessoa do que outra pessoa. Então, se a pessoa te ouve mais do que me ouve, se o nosso líder, né, se tiver um líder em comum, ele te ouve mais do que me ouve, eu vou acabar não querendo mais dar ideia, não colaborando mais, né? São os líderes que muitas vezes não entendem o potencial de cada pessoa e aproveitar esse potencial, né? Podemos ter equipe com pessoas, devemos ter equipe, na verdade, nem só podemos, com pessoas diferentes, com capacidades diferentes. Se eu não aproveitar a capacidade de todo mundo, isso vai gerar um problema de segurança psicológica para as pessoas. Então, elas não vão querer colaborar, vão ter medo de falar e algo assim. Então, a primeira coisa é gerar segurança psicológica no time, e tem uma série de dicas para isso, né, que a gente pode falar eventualmente. A segunda coisa, né, eu costumo falar que um bom líder que gera colaboração entre a equipe, ele gera 3 mindsets diferentes na sua equipe, né. O primeiro mindset é o mindset de aprendizado. O que é isso? Né? Primeiro ele, mas depois ele incentiva os outros a fazer o quê? A querer aprender com as situações. Tivemos um erro, como é que eu aprendo com isso? Tivemos, né, se está acontecendo alguma coisa fora da empresa, como é que a gente aprende com isso? Como é que eu vou aprender com o que está acontecendo? Então, a primeira coisa é, segundo mindset é de curiosidade, eu ser curioso, eu fazer perguntas, né, eu buscar entender o que, né, curioso o que está acontecendo, né, a pessoa falar alguma coisa, em vez de descartar a ideia, mesmo que eu achar ela ruim, é procurar entender o que está por trás daquilo. Então, esse mindset de curiosidade é muito importante. E, por último, o de vulnerabilidade. Esse de vulnerabilidade é importante até para a questão de segurança psicológica. Uma vez que o líder
se coloca vulnerável, ou seja, ele fala, por exemplo, palavras de, cara, eu não sei fazer isso, mas você me ajuda? Interessante o que você falou, eu nunca ouvi falar sobre isso antes na vida. Ou, olha, eu já errei nisso aqui, quem pode me ajudar a não errar mais? Olha, eu já errei quando era mais novo, ou eu já errei quando era mais júnior, e eu te dou essa dica, o que você acha de fazer? Quando você se coloca desta maneira para as pessoas, isso facilita muito que elas queiram falar, porque se o líder é vulnerável, elas querem falar também. Né? Então são esses 3 mindsets que eu coloco, que são importantes, né? Do aprendizado, da curiosidade e da vulnerabilidade. E, como eu falei antes, gerar um ambiente de segurança psicológica. E o que você recomenda para incentivar, né? Você falou da segurança psicológica, então, tipo assim, como, e comentou de algumas práticas, você poderia entrar mais no detalhe de como desenvolver essa segurança, quais práticas você trabalha geralmente para desenvolver essa segurança psicológica? Eu acho que o ambiente onde se gera segurança psicológica é o mesmo ambiente que gera colaboração. Né? É um ambiente onde você permite o erro, por exemplo. Né? Onde o erro ele é aceito. Né? E onde é tolerado. Né? E aqui eu não estou falando de erros ligados à ética ou algo nesse sentido, mas quando falando de colaboração, a equipe está construindo algo conjunto. Né? Então a gente pode errar e pode aprender com esse erro. Né? A gente pode errar e pode mudar, fazer entrega melhor para o cliente. Né? Então, um ambiente como esse é super importante. Né? Outra coisa importante é quando você deixa as pessoas se expressarem. Né? Se expressarem o que elas sentem, como elas são. Né? Costuma falar que elas podem vir inteiro para o trabalho, né? Ser quem elas são de fato dentro do trabalho. E aceitar que elas sejam assim, sejam diferentes. Né? Mas uma coisa fundamental também é não partir do pressuposto que você tem as respostas. Temos que saber que a gente não tem a resposta, né? E buscar junto com a equipe a resposta para o que vai acontecer. Né? Então é muito diferente quando eu chego para a minha equipe e falo assim, galera, vamos fazer uma ação nova, eu quero isso, ok? Vocês fazem? Eu não gerei colaboração, eu simplesmente vou ter o apoio deles para fazer algo. É diferente de falar o seguinte, pessoal, temos este objetivo hoje, não sei qual é o melhor caminho, vamos pensar junto? Legal. Aí eu crio colaboração. Então essa é um pouco da diferença que a gente tem aqui dentro, né? E aí, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incentivar alguns comportamentos, né? E valores, assim, dentro da organização, né? Primeiro, eu preciso criar um ambiente de confiança, né? Um ambiente de confiança super importante. E aí, nós aqui, na Spot e na Caixa, nós temos uma metodologia muito boa de como fazer a equipe sentir confiança, que os membros da equipe sintam confiança um no outro, né? São uma série de reuniões de alinhamento de equipe, de entender como é que a gente cria os nossos comportamentos como equipe, porque veja bem, uma coisa é como você, Rafael, é, como eu, Lucas, sou, né? Outra coisa é como a gente quer se comportar na nossa equipe de trabalho. Então isso é muito diferente, né? E aí isso precisa ser acordado. Como é que eu gosto de dar feedback? Como é que eu gosto de receber feedback? Como é que eu gosto de pedir ajuda? Como é que eu gosto de negar ajuda, muitas vezes, que eu não tenho tempo de ajudar? Como é que eu falo isso para as pessoas? Né? Tudo isso são comportamentos que têm que ser acordados. Né? Que horas a gente vai trabalhar? Quando a gente faz isso junto? O que a gente faz separado? Quando a gente trabalha de forma individual? Quando a gente trabalha de forma em conjunto? Tudo isso são comportamentos de uma equipe e eles têm que ser definidos antes de mais nada. E para isso, fazer esse alinhamento, definir esses comportamentos da equipe é super importante. É o passo 1, digamos assim, de uma equipe que quer colaborar. Né? E para o líder, ele precisa incentivar algumas coisas na organização. Né? Primeiro, ele tem que incentivar que as pessoas tenham um senso de pertencimento àquele projeto, àquela organização, ao desafio que eles estão cumprindo naquele momento. Se não tiver isso, dificilmente as pessoas vão colaborar como você gostaria ou como deveriam colaborar. Né? Depois, elas têm que se sentir inspiradas também. Temos que aprender a passar os desafios, a passar as nossas metas, a passar os objetivos, OKRs, o que seja, de forma inspiradora também, para as pessoas entenderem e saberem onde a gente quer chegar, se essa é a visão que a gente tem em algum momento. Né? Depois, as pessoas têm que ter também um ambiente de crescimento, saber que estão ali para crescer. Né? E aí é crescer em aprendizado, é crescer dentro da empresa, é crescer no projeto, é crescer de várias formas. Né? Então, é super importante que isso aconteça na empresa. Né? E por último, o líder tem que se manter curioso o tempo inteiro. Muitas vezes estamos na 10ª, 20ª, 30ª, sei lá, na centésima vez que vamos fazer um projeto similar. E aí a gente acaba não querendo ficar curioso mais, sem querer aprender naquele momento. Então é importante se manter curioso, perguntar para as pessoas e cada momento querer aprender novamente.
você cria um ambiente desta maneira, você consegue, de fato, ter colaboração. Legal. Tem duas coisas que eu achei muito interessante que eu peguei na sua fala, que é a seguinte. Primeiro, dá para ver que o pontapé inicial tem que partir das lideranças ou do líder da equipe, né? Então, o primeiro passo tem que vir das lideranças, elas permitirem, elas questionarem, elas incentivarem e por aí vai. E outra coisa que eu achei muito interessante, que eu lembrei de uma conversa com um amigo meu, toda vez que alguém entra ou sai de uma equipe, ela é uma equipe nova. Então, ela tem que voltar meio que para o marco zero. E aí você falou, né? Tipo assim, quais são os comportamentos que a gente quer construir, quais são... esse é o primeiro passo para uma equipe colaborativa. Então, ter esse entendimento também, eu acho essencial de que quando alguém novo entra, já é uma nova equipe, então vale a pena voltar nesses passos iniciais, né? O que você acha disso? Você concorda? Eu concordo bastante, Rafael, com isso, né? Esses acordos de equipe têm que ser sempre refeitos e recombinados, né? E digo mais, não só quando entra ou sai uma pessoa da equipe, a equipe é nova, porque muda a dinâmica, mas também os momentos mudam a dinâmica. Estamos passando por um momento como esse agora, né? 4 meses atrás, de repente, do dia para a noite, a gente não se vê mais, né? A gente não está mais junto. Isso exige um novo comprometimento, um novo comportamento de equipe. E as equipes que fizeram isso rápido, elas conseguiram se tornar produtivas novamente mais rápido, colaborativas mais rápido, conseguiram sair do outro lado mais rápido, porque refizeram seus acordos, aprenderam a trabalhar novamente. Até hoje tem empresa que nos procura para falar que as equipes não estão conseguindo ainda, não acharam a dinâmica de trabalho ainda, por causa disso, porque mudou a forma, né? Então, a mesma equipe mudou o projeto, às vezes a equipe é diferente também, porque eu posso mudar de papel naquele projeto, né? Eu posso mudar a forma, eu aprendi mais. Então, esses acordos têm que ser sempre refeitos, né? Sempre voltar nos acordos. Eu, como equipe, eu tinha isso, agora não impossibilitou, porque a gente não dá uma presença física, mas a gente tem, né? Nossa reunião de alinhamento gerou uma série de fotos nossas. Eu fiz uma reunião de alinhamento, por exemplo, onde cada um tinha que trazer algum objeto seu que representasse os seus valores. Legal. E para quê? Para a gente conhecer um pouco mais cada um, né? E aí a gente tirou foto de cada um com seus objetos, né? Fiz um mural e também fiz um mural dos acordos que a gente tinha de equipe, né? Nossos comportamentos de equipe esperados. Então a gente chega no ambiente de trabalho, a gente lembra aquilo todo dia. Com o tempo a gente fala, pô, a gente combinou isso aqui, mas, cara, eu prefiro dessa forma. Então a gente vai lá e refaz, né? Então isso é super importante. E aproveitando, tem uma coisa que eu não comentei antes, que é super importante para a equipe funcionar bem e colaborar e ser produtiva, é que o líder e as pessoas da equipe como um todo, aí não é um trabalho só do líder, que elas consigam gerenciar bem os conflitos. Porque essa coisa acontece. Eu lembrei disso que eu comentei, que os acordos podem mudar, mas os conflitos acontecem. Pode ser conflito 1 a 1, meu com alguém, seu com alguém, pode ser conflito da equipe como um todo, a gente não sabe de que lado a gente vai, a gente está discordando das ideias que a gente está tendo, né? Ou pode ser, né, quando eu falo de equipe, pode ser das ideias que a gente está tendo, da forma de trabalho, ou da onde a gente está indo para o nosso trabalho, ou da forma de trabalho em si. E é super importante que a gente trate esses conflitos. Se é 1 a 1, que eu te chame e converse com você. Se é da equipe, a gente tem que levantar. E coisa simples, por exemplo. Às vezes, o trabalho de uma pessoa, que não precisa ser o líder necessariamente, falar assim, gente, eu estou sentindo que algo aconteceu, eu estou sentindo isso, aquilo, né? E isso pode ajudar realmente as pessoas a botar o conflito na mesa e conversar sobre aquilo. Muitos líderes, muitas pessoas gostam de fugir do conflito. O que isso acontece? As pessoas vão se distanciando. As equipes vão virando mini equipes dentro dela, né? As pessoas vão cada vez ficando com mais raiva de alguma coisa, em vez de ir lá e falar na hora. Não, amigo, não é assim. Olha, eu estou sentindo que a gente não está conseguindo conversar bem porque isso aconteceu. Alguém mais sente isso? É simples assim. Você botou o conflito à mostra. Quando ele está à mostra, você consegue conversar sobre ele e transformar esse conflito em algo positivo, né? E isso é importante. E muitas vezes o papel do líder é entender algum conflito, né, e usar algumas técnicas para poder destravar esse conflito, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer como equipe é quando tem pessoas que pensam diferente e têm uma ideia e querem muito cada um se apegou àquela ideia, o que eu faço? Eu troco eles de posição. Então você que deu a ideia A, você deu a ideia B, então quem deu a ideia A defende a ideia B agora. E quem deu a ideia B defende a ideia A, por exemplo, né? Então cada um troca em defender outra ideia, pontos positivos, negativos, etc., para começar a pensar diferente, né? É uma forma de resolver o conflito de ideias, por exemplo. Quando é de equipe, você tem que resolver o problema de equipe também.
né? E aí você, quando é de relacionamento da equipe, quando é de forma de trabalho da equipe, você tem que trazer todo mundo para a mesa e falar como é que a gente vai resolver isso aqui. Se não falar, o conflito não diminui, ele só aumenta. O conflito não some, né? Ele não some. O vento não leva ele vai ficar cada vez maior aqui dentro. Porque cada coisinha pequena que acontece aumenta esse conflito e a equipe começa a ser menos colaborativa ao longo do tempo. Faz sentido? Total, concordo bastante. Tem uma coisa que você falou que eu lembrei daquela série do Michael Jordan, The Last Dance, o último arremesso. Porque eu tenho muito esse entendimento de que o conflito destrutivo, porque há também conflito construtivo, né? No brainstorm, por exemplo, há bastante conflito porque há a geração de ideias, divergência de ideias, mas que essas ideias de alguma forma se complementam para criar algo melhor. Mas eu entendo que a gente estava falando do conflito destrutivo, e aí eu lembrei da série porque o Michael, né, o Michael Jordan, quando ele começou a jogar, ele queria ser o melhor da partida. Ele não queria ajudar o time. Ele queria ser o melhor jogador. E aí o técnico dele vira para ele e fala: grandes jogadores ganham partidas, grandes equipes ganham campeonatos. E aí com isso ele começou a colaborar mais com a equipe. E aí eles foram 6 vezes campeões da NBA, né? Então essa série é fantástica, eu adorei vê-la, é uma aula de time de fato, né? Só fazer um comentário do que você falou. Todo conflito ele tem potencial para ser construtivo ou destrutivo, né? Todo conflito. Depende da forma que você leva ele. Você vê que nesse caso aí, por exemplo, que você contou do Michael Jordan, né? É a questão dele crescer melhor que os outros, é um conflito. O que o líder dele fez, né? O técnico fez, né? Chamou e falou, e transformou a forma dele, não tirou dele a competitividade, não fez ele ser diferente do que ele é. Aproveitou aquilo para algo. Ele transformou aquele conflito em outra coisa. E você vê que o Michael Jordan era duro, tinha gente que não gostava dele, por exemplo, né? Então, mas ele transformou a forma daquilo ali. Então o conflito tem que ser transformado. Inclusive, posso dizer também que uma das coisas que não faz uma equipe ser colaborativa, né, e inovadora é não ter conflito. Se tem pouco conflito, o líder tem a obrigação, entre aspas, de criar um conflito na equipe, seja de ideia, não de relacionamento, mas de ideias, pelo menos. Né? O líder que todo mundo pense, tem uma equipe que todo mundo pensa igual, não vai ter colaboração. Porque colaboração exige um pouco de conflito nesse sentido. Né? Então, você pode ter comportamentos semelhantes, né? Você pode ter acordos que façam ter um comportamento semelhante, mas tem que ter, no mínimo, um conflito de ideias. Né? E para poder colaborar e poder tirar o melhor de cada um. Então, o conflito ele é importante, ele é tão importante que se não tem conflito, o líder tem que botar um conflito ali para as coisas poderem funcionar melhor. Né? Então, todo conflito tem potencial de estragar tudo ou de criar algo novo. E aí depende de como você trata o conflito, depende de como você gerencia esse conflito na sua equipe. Né? Sensacional. E aí, o que você achou do papo? Te trouxe algum insight massa? Se sim, deixa aqui nos comentários. Vai que assim você ajuda outras pessoas. Deixa seu like pra gente saber que esse vídeo foi importante para você. Como o Lucas falou no vídeo, a gente tem uma metodologia própria para criar ambientes mais colaborativos, mais inovadores, por meio de jornadas de aprendizado. E se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar nossas informações para contato, porque assim a gente conversa, a gente consegue pensar uma solução personalizada para a sua empresa. E para quem assistiu a gente até aqui, muito obrigado de coração e espero te ver no próximo vídeo, beleza? Paz!